Pedro e a Juliana, que vão para o cinema daqui a pouco. Estão juntos comigo Tomara. aqui. A gente traz o nosso Para Mais e Para Menos da semana. Como sempre aqui, a gente escolhe quem teve destaque positivo e quem teve destaque negativo. Essa semana, o destaque positivo fica para o presidente Lula e o negativo para o senador Ciro Nogueira. Pedro, começo por você. Lembrando, Pedro, que na semana passada era invertido, né? Se a gente pensar no campo ideológico aqui, o presidente Lula ficou em baixa pelas derrotas que sofreu, tanto da dosimetria, mas principalmente pela rejeição de Jorge Messias, e Davi Alcolumbre foi para mais pela derrota imposta ao presidente Lula. Agora a situação se inverteu. Bom, para mais presidente Lula, os bolsonaristas estão fazendo contorcionismo para encontrar uma maneira de criticar ou de dizer que esse encontro não foi um sucesso, mas o presidente Lula capitalizou muito bem. Havia um temor de que fosse acontecer uma pegadinha, uma armadilha para o presidente Lula, como aconteceu com o Zelensky. Não ocorreu. O encontro era para durar 50 minutos, durou 3 horas. O presidente Lula conseguiu imagens valiosíssimas para a sua campanha eleitoral, saiu do encontro como estadista, mostrou uma imagem de um presidente que consegue dialogar com outro, de outro campo político, e algo que os bolsonaristas não esperavam. Mais do que isso, esvazia o discurso dos bolsonaristas nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro está lá, supostamente, para fazer essa interlocução contra o governo aqui no Brasil. Então, o presidente Lula conseguiu melhorar muito o humor em relação à semana passada, depois dessa derrota com o Messias. E Ciro Nogueira, Juliana, no Para Menos, né, quando a investigação do Master chega finalmente ao campo da política. Chega um nome, mas é importante, Thaís, que a gente não personalize, né, na figura de Ciro Nogueira, porque o mais forte, né, pensando na política, na articulação, inclusive para as eleições, é a questão do centrão. Está, né, colocado ali como, ou tem uma tentativa, está fragilizado, vamos colocar assim, porque um articulador importante é alvo de uma investigação e coloca o Centrão no centro dessa discussão e dessa investigação, que é uma das mais importantes desse ano, que é um ano eleitoral. Então, a figura de Ciro Nogueira é também essa questão, para que a gente olhe também para essa questão da fragilidade do Centrão, que saiu vitorioso de alguma forma, né, depois de uma articulação no Congresso na semana passada e agora termina em baixa nessa semana por conta do caso Master. É como se a gente tivesse colocado aqui o CPF de Ciro Nogueira, né, no Para Menos, como a representação dessa liderança do Centrão, mas especificamente ele foi o alvo da operação, né, e várias coisas ali foram destacadas sobre a relação que ele teria com Daniel Vorcaro, mas a Juliana chama atenção para o CNPJ do Centrão, o CNPJ inclusive do Senado Federal, né, como grande instituição onde o caso Master chegou, né, depois de tanto tempo de investigação, e ela ainda vai longe.